Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Assentai-vos. Graças ao Senhor Jesus. E estamos nós, mais uma vez, adorando, cultuando ao nosso Deus. Ele morreu na cruz para nos salvar. Nesta noite nós viemos fazer memória e lembrança daquele dia, da sua paixão, da sua morte, e ele sendo pendurado numa cruz. Por isso, depois que ele ressuscitou, ele ordenou aos seus discípulos, que fizeste isso todas as vezes em memória de mim, disse ele. Cada vez que viemos tomar a comunhão, fazemos em memória dele. Lembrando do grande sofrimento, do sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. E é pelas suas pisaduras que somos sarados, pelo sangue dele derramado é que somos purificados e perdoados de nossos erros e falhas. E aqui estamos nós, cada um de nós, dependendo dele, somente dele, da sua grande e infinita misericórdia. Graças a Deus. Deus abençoe também a Isabelle, neto da irmã Teresa, também hoje veio junto. Graças ao Senhor. Então aqui estamos nós, iniciando o mês de agosto, já, e o ano passa tão rápido, o tempo não para, e o que nós temos que fazer, temos que fazer rápido, porque o tempo passa rápido também. Então esse é um tempo que já parece que não é mais nem tempo, começa a semana, quando você vê, já é o final da semana, inicia outra, e passa muito rápido mesmo. Mas Jesus disse que os últimos dias seriam abreviados. Parece que os dias se tornaram pequenos e a noite também é tão pequena. Parece que quando está tão bom de dormir já tem que levantar outra vez. Mas nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. Miqueias disse: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Por mais que nós descansamos a nossa salvação em Cristo, mas na nossa carne e no Espírito, todo dia é uma prova, é uma luta. E cada dia lutando para permanecer no caminho, para honrar nossos compromissos, para ser verdadeiros cristãos e cristãs, e dando testemunho que cremos nessa mensagem do dia e da hora, e lutando nessa grande batalha que Deus nos chamou para lutar. E queremos chegar no outro lado como vencedores, porque Ele venceu por nós. Lembrando disso, que eu preferiria chegar ali como um derrotado do que como um desertor. Então nós não recuamos na batalha e nem voltamos atrás. Nós seguimos adiante. Podemos ser feridos, mas nós temos um capitão que tem o bálsamo de Gileade. Amém? Graças ao Senhor. E aí nós seguimos adiante, crendo, confiando em cada promessa, em cada palavra, em tudo que Ele prometeu para nós. E eu me recordo de uma citação do profeta, e disseram para ele: irmão Brando, você vai ficar sozinho, você não vai ficar sozinho, você prega muito duro, outras mulheres cortam cabelos, as shorts e coisas, Ele disse: olha, se for por causa do evangelho, eu fico sozinho. E o diabo veio e buzinou no ouvido dele e falou assim: ninguém gosta de ti, por causa das coisas que tu prega, E aí o Espírito Santo veio, e ele estava num determinado lugar. O Espírito Santo veio e disse para ele: dá uma olhada pela janela. Então ele olhou pela janela, ele viu as placas dos carros. Uma era do Alabama, outra era de Illinois, outra era de Nova York e tal. E ele disse: mentira, Satanás. As pessoas vêm tão longe para ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, E assim nós sabemos que isso é o amor de Deus. O amor de Deus no coração do irmão Jorge, da irmã Hélia, faz eles virem de tão longe, para nos visitar, trazer essa alegria, E graças ao Senhor. E nós estamos aqui porque nós temos esse compromisso com Deus. Nós prometemos seguir a Ele, servi-lo, quando entregamos nossa vida, nossos caminhos ao Senhor. E nós queremos fazer aquilo que a palavra diz, Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Também que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta. Quanto mais ele confiar em nós, mais ele acrescenta. Como disse o sábio Salomão, ele diz que uma coisa eu peço ao Senhor, que ele não dê demais, para mim não ficar soberbo contra ele,
e que Ele me dê tão pouco demais também para que eu não murmure, né? Então que Ele nos dê uma porção, que nós possamos ficar equilibrados, ficar nas mãos dEle, sermos humildes, poder honrar os compromissos, né? E assim nós seguimos nessa grande batalha. Bem, nós vamos continuar estudando sobre as eras, estamos quase terminando, já vamos para a quinta era, depois nós vamos entrar nos selos, no Apocalipse, nas mensagens da terceira etapa, da abertura da palavra, para que nós possamos reconhecer esse dia, a hora que nós estamos vivendo. O Mombrano disse que o poder para amarrar a mamba é a terceira puxada. E a mamba está lutando com cada um de nós. E a mamba é o pecado, que é uma coisa que mata, né? O pecado mata, é o pecado da incredulidade, duvidar de Deus, duvidar que Ele está nos vigiando, olhando em cada momento. Quando nós descuidamos e às vezes desprezamos Ele e damos atenção mais às coisas do mundo, entretenimentos, coisas que não louvam e não edificam o nome dEle, né? Então nós queremos ser curados dessa amnésia espiritual, diz o profeta. Mombrana pregou a mensagem, né? Ele disse que quando um homem, uma mulher, uma pessoa se esquece de que está na presença de Deus, ele pragueja, murmura, fala palavras torpes, xinga e fala um monte de coisa. Na mensagem, em sua presença, ele fala isso. Então nós devemos lembrar que em todo lugar que nós formos, nós estamos na presença dele. Amém. Se nós formos no supermercado, nós estamos na presença dele. Se nós formos no trabalho, nós estamos na presença dele. Aonde quer que nós formos, nós estamos na presença dele. Porque o Espírito de Deus enche os céus e a terra e ele sabe tudo o que acontece em cada lugar. Então, que nós sejamos cuidadosos e prudentes e não venhamos esquecer que a presença dele está nos vigiando. Embora que nós somos criadores de atmosfera, as palavras que nós falamos criam atmosferas, né? Então, que nós possamos aprender a viver nessa atmosfera de bênção, de vitória, essa atmosfera da paz de Cristo, né? Graças ao Senhor. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. A partir do verso 1, do 1 ao 6. Graças ao Senhor. Então, para avisar os irmãos, nós falamos aqui, acho que foi quarta ou sexta-feira, dia 21/8 agora desse mês, nós vamos estar em Hernandária, na igreja do pastor Vitor Ramon Souza. E alguns irmãos do Paraguai, outras igrejas ali também já estão se mobilizando. Eu achei que nós ia bem escondidinho lá, mas já estão tudo querendo ir também. E no dia 28, que aí no próximo final de semana, o pastor Ramon vai estar aqui, né, pregando para nós, com os irmãos, a equipe dele, e talvez mais alguns outros pastores ali também virão junto, né? Então, que nós estejamos orando, né, por essas oportunidades que Deus nos dá, nos permite. E quem sabe no mês de setembro também, o irmão Juancho também poderá estar aqui. Ele é um venezuelano, foi para a Colômbia, mas ali ele não se adaptou bem na Colômbia, agora ele está vivendo no Paraguai, em São Lourenço, no Paraguai, e ele é um evangelista, um pregador dessa mensagem. Então, nós não podemos confirmar, né? Porque nós vamos na reunião lá, ele vai vir junto na reunião, e ele está indo também em Pato Branco e em São Paulo também, né? Mês de novembro nós temos reunião em Brasília, do grupo dos pastores da abertura da palavra, lá no pastor João Pereira. Então vamos orando também que tudo possa correr bem e que nós possamos ter a oportunidade de estar ali, aprender mais com os ministros para que possamos ser ajudados. Apocalipse 3, verso 1 ao 6. A quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai Celestial, nós lemos a Tua Santa Palavra, e ela é a verdade absoluta para nós. As Sagradas Escrituras têm se cumprido e se cumprem cada dia, Pai, e o Senhor zela por elas. O Senhor tem zelo por esta palavra, por seus filhos. Senhor, te agradecemos nesta hora pela Tua misericórdia e bondade, Pai. O Senhor nos ajude cada dia, nos fortaleça, encha nosso coração mais e mais do Teu Espírito, da Tua presença, Senhor. Nós necessitamos de Ti, ó Deus, nesta hora, para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê mais desse amor da verdade, para que possamos crer de todo o coração, receber esta palavra, praticar ela em nossa vida, que essa palavra cumpra o efeito para o qual ela foi enviada, que ela causa em nós, Senhor, esse impacto do Espírito, trazendo transformação, libertação, revelação, abrindo nossos olhos espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus eterno, nós rogamos a Ti, meu Pai, sê conosco nesta hora, repreenda toda obra contrária do inimigo, e que Teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar, para nos instruir em toda boa obra e justiça. Rogamos as Tuas bênçãos e Te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Né? Os últimos bancos lá, as cadeiras, ficam guardadas para o irmão Ed, para a irmã Nelândia, que tem criança, né? Mas hoje não vieram, né? Se alguém se sentir um pouco apertado, pode se sentar lá atrás, né? Graças ao Senhor. Então nós estudamos as eras da igreja, estamos estudando para que nós tenhamos uma base, tenhamos um alicerce, onde nós possamos receber a terceira etapa, que é a abertura da palavra, um ensinamento profundo da mensagem do profeta. E para isso é necessário que nós estejamos preparados, porque durante as eras da igreja, em 1950, o Senhor apareceu na forma do anjo, na coluna de fogo, e foi fotografado sobre a cabeça de nosso amado profeta. Em 1960, quando ele já estava operando o ministério de mensageiro para a era, então ele pregou, a partir de 1959, ele pregou as mensagens, em 1960 ele pregou a mensagem, a exposição das 7 eras da igreja, preparando a igreja do Deus vivo, a noiva, para receber a mensagem. Amém? Amém. Mas você disse que essa não era a mensagem, mas tinha uma mensagem que era algo que os estudiosos nunca puderam tocar. Era algo que estava escondido, guardado na mente de Deus, que Deus revelaria em Apocalipse 10, nos dias do cumprimento de Apocalipse capítulo 10, nos dias da voz do 7º anjo. E quando esse tempo chegou, que era para o profeta pregar isso, e ele foi morar em Tuxo para falar com Deus nas montanhas, encontrar com o Senhor, e lá ele apareceu na forma de uma nuvem, 7 anjos, formando o rosto de Cristo, e ele deu a voz, deu o comando para o profeta: desce a Jefferson Vigo e abre aqueles 7 selos. Amém. Então, esses 7 selos é a abertura da palavra. Amém. Está escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado para os pequeninos predestinados de Deus. Amém? Para isso é necessário que Deus tire todo o resquício denominacional da nossa vida espiritual. Nosso entendimento, eu sei, eu penso, eu vejo e tudo mais. Por isso, nesse livro das 7 eras da igreja, ele vem mostrando, tirando toda essa coisa do movimento pentecostal. O profeta diz que existe um verdadeiro Pentecostes. Não é esse Pentecostes que a denominação pensa dos dons carismáticos, né? Mas é um Pentecostes de Deus, da palavra.
um regozijo pela palavra, um estímulo pela revelação, que é o vinho, o estímulo da revelação de Deus que Ele tem dado para nós. Que Apocalipse, nas eras da igreja, no cavalo, nos selos, um dos cavalos que Deus proibiu que aquele cavaleiro tocasse no vinho, no azeite, não danifiques o azeite, que é o Espírito Santo, e o vinho, que era o estímulo da revelação, né? Então, nós estamos na era de Sardes, chegamos na quinta era, na época da reforma, do mensageiro, Martinho Lutero, que foi o homem que conseguiu fazer oposição a Roma, ao Papa, porque todos os pregadores que se levantavam para pregar contra o romanismo, ensinar que aquilo era errado, aquelas práticas eram erradas, o Papa mandava degolar, né? Mas Martinho Lutero, Deus não permitiu. 100 e pouquinhos anos antes de Martinho Lutero, Deus levantou um homem chamado John Hus. E ele também foi um reformador, um pequeno reformador. Mas o catolicismo deu um jeito de passar a mão nele, prendê-lo, e queria dar uma oportunidade para ele se arrepender e não pregar aquilo que ele estava pregando contra as doutrinas da falsa igreja de Roma. E ele disse, não, eu tenho plena convicção do que eu estou pregando é a verdade. Amém. E ele era chamado de Ganso, né? E então, que o seu nome significava ganso. Então ele diz, quando ele estava para morrer, ele disse, olha, hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e com esses vocês não vão poder contra. 100 anos depois, então nasce Martinho Lutero para iniciar a reforma protestante. O homem que iniciou uma reforma, que deu um chute no trono do Papa e desestabilizou aquele trono até hoje. Então, iniciou-se a reforma protestante na Alemanha, né? Então, a era de Sardes iniciou-se no ano de 1520 e foi até o ano de 1750. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas e daí para Alexandre o Grande, né, que era o grego. Foi saqueada por Antíoco o Grande. Os reis de Pérgamo então sucederam no governo até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério foi desolada por terremotos e pragas e hoje é um monte de ruínas e inabitada. A religião dessa cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamo eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e filho, conhecido como Samares e Ninos, tornou-se Cibeles e Deus da Ásia. Os atributos associados a esses dois são extremamente esclarecedores quando vemos de lado a lado. Então, já expliquei desde o começo, nós estávamos lendo aqui os livros, estudando as eras, o profeta mostra que aquele mesmo diabo, ele só muda de país, ele muda de nome só, mas é o mesmo espírito pagão, né? É o mesmo Baal, ele é adorado em outro país com outro nome, né? Eles mudam o nome, mas é o mesmo espírito. Então, nós vemos que os gregos adoravam como Zeus, né? Tinha o Zeus, e a Diana dos Efésios, eles mudam de nome. Que sempre os pagãos, eles fazem menção ao Sol e à Lua, né? Que é o Deus Pai, o Sol, e a deusa, a Lua, né? Ou quer dizer, o Sol, quer dizer, o Deus Filho, o Sol, e a deusa Mãe, a Lua. Ele era o Deus Sol e ela a deusa Lua. Ele era o Senhor do céu e ela a rainha do céu. Ele, o revelador da bondade e verdade, e ela a benignidade e a misericórdia. Ele, o mediador, e ela a mediatriz. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível, e ela com uma chave idêntica fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, e ela situada ao seu lado. Ele sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu,
e ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Agora, em Roma, a esse mesmo Deus é dado o título de nosso Senhor. Ele é chamado de Filho de Deus, enquanto ela é chamada Mãe de Deus. O mesmo Espírito, eles só mudam de características e de forma de roupagem, né? E as pessoas continuam adorando o mesmo diabo, o mesmo espírito pagão, né? O fato de que, na página 216, diz, o fato de que a era do primeiro verdadeiro rompimento com Roma papal, que realmente floresceu, sem dúvida levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de mariolatria em franca oposição aos protestantes, que negavam a ela qualquer parte que fosse no plano de salvação, a não ser o seu favor com Deus, como a virgem escolhida para dar a luz ao bebê. Então, nós não cremos que Maria tem nada, algo maior de divindade nela. E esta é a verdade da Bíblia. Na Bíblia, em lugar nenhum se atribui adoração a Maria. Isso é um dogma romano, inventado pelo diabo para fazer com que as pessoas pequem. Por quê? Porque toda e qualquer adoração que não for diretamente, unicamente e exclusivamente para Deus é pecado. Por isso, no livro do profeta Isaías, ele diz: eu só sou Deus e não reparto a minha glória com ninguém. Amém. Então, Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada, que ela foi usada por Deus, o seu ventre, para trazer Deus em carne humana na terra. Mas se Maria quis salvação, Maria também teve que ir e subir no cenáculo, junto com aqueles 120 irmãos, para ela receber o Espírito Santo, para ela também ter vida eterna. Amém. Então, não faz dela nada mais como uma das irmãs santas, obedientes a Deus e serve ao Senhor. Mas o espírito pagão no catolicismo começou a atribuir divindade a Maria, aí nesse tempo, né, no tempo da Era de Sardes. E quando chegou no século XX, né, teve um Papa que ele endossou isso, e ele deu mais força a isso. Então Maria começou a ser venerada, né, como uma deusa também, quase como uma deusa. E diz assim, e enquanto Lutero cristalizava a doutrina da justificação pela fé, eles se prendiam a obras, penitências, rezas e outros meios não escriturísticos, né? Pagavam penitências, pegavam um azorrague, um chicote, como diz o nordestino, um reio, né? Que é trançado com couro de boi, que é cortado umas tirinhas, e tem uns que fazia de cinco tranças, né, moleque? 5 tranças para bater no cavalo, nos boi, e eles pegavam aquele rei, ó, chilapada nas costas, tirava a camisa, chilapada nas costas e batiam com varas, achando que aquelas penitências, aqueles flagelos, Deus iria perdoar seus pecados por eles sofressem. E isso são dogmas feitos pelo homem que não tem valor nenhum escriturístico. Então eles achavam que por meio das penitências, das rezas, porque tem diferença entre reza e oração. O que é reza? É algo que é repetido, a mesma coisa várias vezes. E oração é algo que fala do coração direto para Deus. Amém. Sem ser repetido. Por isso que o catolicismo tem até hoje aquela prática de escrever uma oração e dar para as pessoas repetir aquilo. Embora que as palavras sejam lindas e sejam bonitas, mas Jesus já tinha alertado para os discípulos, quando eles pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ele disse: não façam como os gentios, que por repetirem por muitas e muitas vezes as coisas, pensam que serão ouvidos. Né? E ele disse: mas vós não fazeis assim. Veja. E então, Martinho Lutero, ele veio para fazer oposição, né, a esses teólogos. E enquanto os cristãos livres glorificavam o Filho, os católicos romanos aumentavam a sua deificação de Maria, até que no século XX viu, em oposição à maioria dos teólogos romanos de alta posição, o Papa Pio literalmente exaltar Maria, a glorificação, em um corpo ressurreto. Por isso que tem um canto de Maria, né? Esse canto para Maria.
E essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do filho levando a mãe corporalmente para o céu. Página 217. A quinta era da igreja, ou a era de Sardes, durou do ano de 1520 ao ano 1750, é habitualmente chamada a era da Reforma, a era da Reforma protestante. O mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras, famoso Martinho Lutero. Ele foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado, quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Ele entrou para o convento agostiniano em Erfurt em 1505 e lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não puderam banir seu sentimento de pecado. Ele disse: eu torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não a encontrava. O vigário-geral de sua ordem, Stutz, o ajudou a adquirir o discernimento de sua salvação, teria de ser a experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Com esse encorajamento ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre, e ele ainda não era salvo, e ele tornou-se um ávido, profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma, e lá ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer salvação, e a palavra de Deus atingiu em meio seu coração. O justo viverá da fé. Amém. E em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente, e ele foi liberto do pecado e nascido do reino de Deus. Logo após isso, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado a devotar toda a sua vida a estudar fielmente e expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos doutrinados da igreja. Então, Martinho Lutero foi a Roma, porque dizia que a pessoa que fosse em Roma lá encontrava o perdão dos pecados. Até hoje é dito isso, que de Roma veio o perdão dos pecados. E ele queria tanto esse perdão, essa experiência com Deus. E ele se flagelava, ele estudava, e mesmo assim ele sentia que ele estava cheio de pecado. Ele não sentia o perdão. E então ele foi a Roma. Quando ele chegou em Roma, ele viu prostituição, os sacerdotes se prostituindo, os padres, a igreja vendendo indulgência, cometendo essas atrocidades, e aquele comércio todo ali em Roma, e aquela coisa toda, vendendo terreno no céu e tudo mais. E ele ficou escandalizado, horrorizado com aquilo. E ele voltou para a sua cidade e propôs estudar mais a palavra de Deus. E assim, quando Leão X tornou-se Papa, João Tetzel veio vender indulgências pelo pecado, Lutero não teve escolha senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico. Primeiro ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais pregou na porta da igreja do castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Então ele pregou as 95 teses ali na porta do castelo, que era usado como igreja, e ele então protestou contra a igreja católica, E aquilo ali então foi o pontapé inicial para ele entrar em conflito com Roma, E chamaram ele para explicar aquilo, para ele se arrepender e tal, e mais tarde ele foi, mas ele não voltou atrás, porque ele disse que ele não ia fazer algo contra a sua consciência. Ele tinha certeza do que ele estava correto, que os livros que ele tinha escrito era a verdade, mas naquele tempo já tinha sido estabelecido, uma era antes, uns anos antes, o tribunal da Santa Inquisição. Então as pessoas que eram consideradas hereges eram mortos,
Mas Martinho Lutero, então, ele não voltou atrás, mas ele permaneceu firme com aquilo. Mas havia muitas pessoas que estavam injuriadas com a Igreja Católica. E um de seus amigos tinha um castelo, e então refugiou Martinho Lutero naquele castelo. E dali então ele pôde traduzir a Bíblia do latim para o alemão e do alemão para outras línguas. Então, quando foi que as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e descobrir a verdade que estava no Evangelho, nas Sagradas Escrituras? Porque até ali somente um estudante, um sacerdote, um padre, um estudante da Bíblia, que era autorizado pela Igreja Católica, podia ter um livro sagrado chamado Bíblia e estudar ele, porque a Igreja Católica dizia que as pessoas que lessem a Bíblia ficavam loucas. Verdade. E então as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia, porque tinham tantas mentiras, vendia terreno do céu, vendia indulgência, e essas coisas eles diziam que estavam na Bíblia. E quando ele já tinha estabelecido também a doutrina do purgatório, e eles diziam que a doutrina do purgatório estava na Bíblia, e não estava na Bíblia. Então eles tinham medo que as pessoas lessem a Bíblia e descobrissem que era uma falsa doutrina, né? Porque eles ganhavam muito dinheiro, e dizia que quando uma pessoa morria não sendo um cristão, não sendo um católico, aquela pessoa era jogada no purgatório, e esse purgatório era um lugar de tormento, que tinha um fogo muito quente, de 7 graus, e cada ano que passava, a família daquela pessoa que morreu e pagava para rezar uma missa uma vez por ano, e cada ano que é rezada uma missa por uma grande soma de dinheiro, desaquecia 1 grau daquele purgatório onde a pessoa estava. E passados 7 anos, depois da família gastar muito dinheiro, então o sacerdote ou o papa tinha o poder de tirar aquela alma do purgatório e lhe colocar ela no paraíso. E até poucos anos atrás, muitas pessoas ainda pensavam que isso era verdade, que isso estava na Bíblia. Essa mentira, como diz o profeta, com uma mentira por ser dita, muitas vezes, por muito tempo, ela começa a se passar por verdade. Mas o Espírito de Deus, que zela por seus filhos, ele foi enviando mensageiros e homens. Página 219. E agora, como já mencionei, essa era foi chamada pelos historiadores o período da Reforma. Isso é exatamente correto, isso é o que ela foi. Tinha que ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador, não um profeta. Agora eu sei que o livro da história o chama de profeta, porém isso não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martinho Lutero como um verdadeiro profeta de Deus, no grande sentido escriturístico dessa palavra. Ele foi um ótimo mestre com algumas manifestações do Espírito em uma vida e em sua vida, e louvamos a Deus por isso. De fato, ele não pôde conduzir a igreja de volta a toda a verdade como faria um homem como o apóstolo Paulo, que era tanto apóstolo quanto profeta. Mas ele conseguiu tirar as pessoas do catolicismo e torná-las protestantes, que protestavam contra a Igreja Católica. Aquilo já era alguma coisa. Porque toda pessoa que protestava antes contra a Igreja Católica eram mortas, né? E com o movimento de Martinho Lutero, a própria Alemanha tornou-se um país protestante, porque o protestantismo, os reformados, cresceu tanto em número que a Alemanha adotou a doutrina de Lutero, né, como a religião oficial do país, e que aquilo tornou-se um problema. Rembrandt diz que quando a religião se une com o Estado, ali que está o problema. A política casada com religião, o profeta diz que é algo maligno, não é de Deus. Por isso as pessoas ficam, eu estou orando pelo Bolsonaro, por isso e aquilo outro. Nós podemos orar pelo presidente da República como um homem dirigente da nação, mas nós não temos nada a ver com política. Porque a Bíblia ensina nós orar pelas autoridades que estão em eminência e tudo mais. Isso a Bíblia diz para nós orar pelos reis, pelos governantes, mas nós não fazemos parte de nenhum movimento evangélico para apoiar políticos. Porque a política é do diabo, o profeta provou. Pode ser democrata, republicano, PSDB, PT, a política é do diabo. Homens mentirosos, corruptos, que roubam e saqueiam a nação, os cofres públicos e tudo que é tipo de coisa, e se pintam de bonzinho na época de política. Nós votamos porque nós somos cidadãos, né? Mas nós não temos parte com política. Veja.
Ora, à medida que o tempo avançou, encontramos uma grande mudança no modo em que conduziu os negócios nos quais estava envolvido. A princípio ele fora tão gentil, tão destemido, tão paciente, constantemente esperando Deus solucionar os problemas. Mas então um vasto número começou a vir para a sua bandeira. O propósito deles não era verdadeiramente espiritual, mas exatamente eles tinham motivações políticas. Então, aquele movimento político, pessoas que tinham motivação política, começaram a passar para o lado de Lutero. Mas exatamente eles tinham motivações políticas, eles queriam quebrar o jugo do Papa, eles não gostavam de mandar dinheiro para Roma, fanáticos se levantaram, logo ele foi arrastado para dentro de decisões e negócios políticos que realmente ficaram fora do domínio da igreja, exceto que a igreja, através da oração, da pregação e da conduta, pudesse levantar uma bandeira para ser observada. E esses problemas de política se avolumaram até que ele foi forçado a uma posição insustentável de mediar entre senhores e camponeses. Suas decisões foram tão erradas que aconteceu uma revolta e milhares foram mortos. Ele pretendia fazer o bem, porém, uma vez que deixava-se enredar novamente em um evangelho do tipo igreja-estado, ele teve que colher o vendaval. Né? Então, quando une-se a política e o Estado, prevalece a vontade do Estado. Né? A religião e o Estado prevalece a vontade do Estado. Página 222, né, que fala sobre que Deus não está na organização. Veja, ora, eles tinham o que o mundo podia ter. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, o qual o mundo não poderia receber. Isso é correto. O mundo ou os sistemas mundanos não puderam recebê-lo. É isso que a organização é, um sistema mundano. Toda organização, toda denominação organizada e todo o sistema da mensagem também organizado, vamos dizer que é um sistema mundano, porque é um homem liderando no lugar do Espírito Santo. Mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. E eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja assim, você está encontrando um erro na palavra. Não, Senhor. Nenhum desses mensageiros foi organizado. Ou eles foram postos para fora, ou saíram porque estavam convencidos do pecado da organização. Como pode o Espírito Santo entrar na organização, quando a organização que toma o lugar do Espírito Santo e as denominações tomam o lugar da palavra? Lembre-se, organização é morte. Não pode ser de outra forma. Se o mundo assume o comando, o Espírito de Deus se aparta. Amém? Amém. Por isso nós já mostramos aqui, pregando, nós não somos uma denominação. O cabeça aqui é o Espírito Santo. Amém. Por isso o irmão Brana, ele sempre disse, fique ao lado do seu pastor. Não fique ao lado do bispo, não fique ao lado do fulano de tal, porque ele é grandão. Não, ele nem disse, fique ao lado do meu filho. Ele disse, fique ao lado do seu pastor, que seja um verdadeiro homem de Deus, que fique com a palavra. Amém. Porque Deus vem arrebatar uma igreja que esteja vestida da palavra. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Página 223, na parte B do terceiro parágrafo. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro, tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios, 4 apóstolos, profetas, mestres evangelistas e pastores. Porque em cada era a igreja se desencaminha, e não é apenas os leigos, mas o grupo dos clérigos, os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como sumo pastor, nos ministérios desses 7 homens, para conduzir seu povo de volta à verdade, ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nesses homens de sua própria escolha, através do determinado conselho de sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. Então, cada era Deus levantou homens, né, que são 7 mensageiros. Foi Paulo para a primeira era, Irineu, Martim, Columba, Lutero,
Wesley e William Branham, para a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele enviou homens para, quando a igreja, quando o povo, os clérigos estavam enredados com o sistema do homem, com a organização, Deus enviava um homem com uma mensagem para tirar o povo para fora da organização, porque a organização tem um estatuto e estabelece o que esses pastores, esses ministros poderiam pregar. Então Deus levanta mensageiros, mas quando aquele mensageiro morre, as pessoas começam a voltar para a organização outra vez. Então Deus levantava outro mensageiro para trazer o povo de volta à palavra. Amém. Veja, porém ele está em seu mensageiro, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3:1. Assim como esse mesmo Senhor identificou-se como homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu Espírito dentro do homem. Esses são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são mensageiros para as suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele se rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele matou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitos. Todos foram e são dele. Ninguém ousa negar isto. Ele os usou e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles. Para o seu próprio mestre eles permaneceram de pé ou caíram. E em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Amém. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. Isto mesmo assim permanece. O Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. Amém? Louvado seja Deus. Na página 233, página 233, nós bem resumido aqui, a Bíblia fala sobre o juízo, né? O juízo, nós lemos aqui Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E eu quero ler outra tradução no dicionário West, desse versículo. Tenha lembrança, pois, de que maneiras tem recebido a verdade como propósito permanente, e de que a maneira ouviste a salvaguarda, e muda de opinião imediatamente. É muito evidente, conforme esse versículo, que Deus lhes tinha dado a verdade como um depósito permanente. Veja. E foi recebida irrevogavelmente deles. Resta agora ver o que eles foram com ela, se há observação ou não. E isso é verdade. E fora-lhes dada a verdade básica do Evangelho. O justo viverá da fé. Do Senhor vem a salvação. E eles tinham ouvido a verdade da Bíblia, que derrubou as doutrinas de Roma e desprezou toda a autoridade papal. E eles conheciam a verdade de que a igreja não salva, eles compreendiam a ceia do Senhor, eles tinham luz acerca do batismo nas águas, e eles puseram fora as imagens, verdade? Ora, nunca houve uma era com tais homens com tanta luz para difundir. E eles tiveram suficiente iluminação para reparar completamente o velho sistema, ou começar de novo e permitir Deus guiá-las, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. E eles receberam a verdade, e eles queriam e a ouviram. Mas a questão foi, como eles a ouviram? Eles a ouviram para edificar sobre ela, e foi a mesma atitude que muitos gregos tinham, algo sobre a qual discutir ou teorizar. Evidentemente, a rica palavra da verdade estava sendo ouvida de uma maneira acadêmica, em vez de ouvir para uma realização prática, porque Deus está exigindo uma mudança de mente com relação a ela. Se esta é a palavra de Deus,
o que na verdade é, então deve ser obedecida. Falhar ou em obedecer traria juízo. Quando os guardas do templo sagrado eram encontrados dormindo, eles eram açoitados e suas vestes queimadas. O que o Senhor fará àqueles que nesta era relaxaram a sua guarda? Então, a mensagem de Deus é para ser ouvida e obedecida. Porque muita gente fala assim, eu ouço o profeta, eu ouvi o pastor fulano, mas não obedece. Não obedece. Aí, é como o Brando está dizendo aqui, os guardas do templo, que pegassem eles dormindo, eles eram açoitados. Por isso tem muita gente que recebe tanto açoite de Deus. Trabalha, 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 sempre debaixo do chicote de Deus. Porque ouve e não obedece. E agora sabemos que esta é uma mensagem para a falsa vinha, porque a vinda do Senhor será como foi nos dias de Noé. Os 8 salvos estavam bem cientes do iminente dilúvio, e estando cientes, prepararam-se e foram salvos. Então o mundo inteiro está sabendo, o Senhor está voltando para arrebatar uma igreja, para arrebatar o seu povo. As pessoas sabem, mas pouca gente está ciente que esta é a hora, esse é o momento, né? E embora estivesse diariamente em contato com os justos e ouvisse a verdade, eles desviaram-se dela até que foi tarde demais. E aquelas pessoas completamente carnais daquele período antigo tipificam hoje os cristãos nominais, cujas vidas estão repletas de coisas terrenas e sente prazer nelas, tal ponto que não tem nenhum espaço, nenhum desejo espiritual, e não estão de maneira alguma cientes nem preparados para sua aparição. Eles nem estavam preparados para a aparição. Ele apareceu em uma nuvem. Eles não estavam preparados. Por isso Deus enviou esta mensagem. O mensageiro pregou esta mensagem para tirar o povo de dentro da denominação, para eles ver o Senhor aparecer. Quando ele aparecesse, ele ia falar, né? Então ele apareceu no Monte Pôr do Sol, ele veio e Deus quer conhecer. Ele apareceu para nós e falou o que ele queria falar, o que ele tinha para falar, né? Amém. Página 235. A promessa ao vencedor, né? Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus santos anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. Isto realmente é uma repetição do versículo 4, onde é feita a referência aos poucos que não contaminaram seus vestidos. Quando a Bíblia se refere a contaminar os vestidos, quer dizer que a pessoa que não se contamina com doutrinas erradas, né? Que é a veste espiritual. Porque é mais fácil Deus perdoar uma pessoa que pecar e que errar, uma pessoa que cair da graça. É mais fácil Deus perdoar uma pessoa assim do que Deus perdoar uma pessoa com um erro doutrinário, com doutrinas falsas, erradas, contrariando a palavra de Deus, né? E tínhamos um ditado anos atrás que sem dúvida foi tirado deste versículo, era: mantenha limpa a orla de tuas vestes. Isso significava, não se envolva em coisas questionáveis. Mas tem gente que gosta de puxar coisa na Bíblia, na mensagem, coisinha que é questionável, que não tem certeza e coisa. Então a Bíblia diz, não se envolva com coisas questionáveis. Verdade. Amém? Amém? Outros se envolverão, e você, diz o profeta, ele diz, outros se envolverão, e você poderia ser tentado a se envolver. Ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Alguém já não tentou envolver você com coisa desse mundo, com teorias e com coisa mais? Sai dessa igreja. Não, porque tem uma coisa diferente. Sabe aquelas pessoas que vivem atrás de promoção de mercado? Tem um pacote de arroz na promoção no mercado, pode ser 8 quilômetros. Ele vai lá naquilo, por causa de um pacote de arroz. Daí tem outra promoção não sei aonde, no outro lado da cidade, ele vai lá no outro lado da cidade. Daí tem uma promoção lá não sei aonde, ele vai lá naquela outra promoção. Não que nós não podemos ir na promoção. Só que nós não somos crente que vive de promoção. Que só se tiver uma promoção nos estimula para ir na igreja, para ir para servir a Deus. Ó, se não tiver coisa diferente lá, não vou. Aí você fala, vamos na igreja, fulano de tal. Mas apareceu mais gente lá?
Tem mais gente na igreja agora para mim poder ir? Ora, nós viemos à igreja para adorar a Deus. Nós somos o culto, nós somos a adoração. O culto começa na sua casa, quando você está penteando o cabelo, quando você está escolhendo a veste para ir adorar a Deus, já é o culto. Você já vem na atmosfera de culto. Glória a Deus. Ah, se tiver uma promoção eu vou no mercado. Não, nós vamos no mercado quando tem necessidade de comprar comida natural para comer. Embora que podemos aproveitar a promoção. E nós viemos à igreja porque todo dia Deus tem um maná novo e quentinho para nós. A palavra de Deus nunca fica velho. Esse é o maná espiritual que está escondido dos olhos dos sábios, dos entendidos, mas é revelado para os pequeninos. Então o profeta adverte, não se envolva em coisas questionáveis. Ah, mas a igreja tem que sustentar as viúvas, a igreja tem que ser responsável pelas viúvas. Paulo diz, quantos anos a viúva pode ser inscrita na igreja? E ora, e naquele tempo de Paulo nem existia aposentadoria. Hoje, se as viúvas tiverem aposentadoria, a igreja não tem que pagar salário para a viúva, se ela tiver aposentadoria. Por isso que as pessoas, todo verdadeiro cristão, eu sempre falo, e eu faço também, que toda pessoa deve pagar o INSS. Quem não trabalha fechado deve pagar para ser amparado pelo Estado. Porque é um direito do cidadão, um direito de todo brasileiro ter esse benefício na velhice. Né? Ou nós esperamos assim, não, deixa lá na frente que o tempo resolve as coisas. Pode até resolver, mas pode dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, quando nós podemos resolver da maneira bem fácil. E então alguns dizem assim, não, a igreja que sustenta então. A igreja que sustenta. Não, nós temos que fazer nossa parte como cidadão e a igreja faz a parte dela também. Né? Então são coisas questionáveis. Né? Veja. E agora Deus vai recompensar, o profeta diz. Ele diz assim, ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo, porém fique livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disso. Agora Deus vai recompensar os que seguirem este aviso, a advertência de Deus. Não se envolvam em coisas questionáveis. Eles questionam, Mombrana pegava 10%. 10% de quanto? Ah, o Mombrana pegava $100 por semana. Só que nos dias do Mombrana, o Mombrana enchia o tanque do carro de combustível, um tanque cheio do carro de combustível com $6. São coisas questionáveis que nem os que estão questionando entendem. E agora Deus vai recompensar os que seguirem este aviso. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração e suas roupas se tornaram tão brancas quanto a luz. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão exatamente brancas. Veja, exatamente brancas. E você sabe que estão vivendo no tempo do fim? Os que permanecerem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial de ordens eclesiásticas serão fisicamente despojados. Ser-lhe-ás apresentado uma grande tentação a ceder. Então preste atenção nisso. Não é algo que entra aqui e sai ali. Por você crer nessa mensagem e parar-se por essa mensagem um dia, nós podemos perder o nosso carro, a nossa casa, a igreja será fechada. Não é eu que estou dizendo, estou lendo o que o profeta está dizendo aqui na página 236, no segundo parágrafo. O profeta está dizendo, os que permanecerem fiel a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial de igrejas, né? E de ordem eclesiástica serão fisicamente, o que é fisicamente? Tomado, despojados. Ser-lhe-ás apresentado uma grande tentação para ceder. Una-se conosco e vamos te dar. Receba, aceita a marca da besta. Pregadores cederão com pretexto
de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Eles cederão às bajulações e lisonjas da hierarquia. O povo seguirá esses falsos pastores bem para dentro do matadouro. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas, tampouco andarão com ele. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo aqui, e depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando: sai dela, da religião organizada. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Amém? Deus está falando: evite as religiões desse mundo assim como você evita a praga. Então, o Brando está dizendo: evita as denominações como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro. Mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Página 239. Então, o profeta diz: não se envolva em coisas questionáveis. 237, onde ele fala sobre o livro da vida, né? Então foi nesse tempo da reforma protestante, Martinho Lutero Deus levantou Martinho Lutero na Alemanha, creio que foi nos Países Baixos, nos países nórdicos, levantou-se John Calvino também como um reformador, né? Então, só que Calvino diferia ali com Lutero, alguma coisa. Os calvinistas não veem assim. Eles veem neste versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos. Não importando quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição, quanto vencedor é aquele que crê que Jesus é o Cristo, que ele não terá seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que esse livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. Mas, como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, apresenta um entendimento superficial. Então, Mombrana vai explicar o que é o livro da vida e o que é o livro da vida do Cordeiro. Porque os denominacionais, a teologia diz que é dois, e o Mombrana diz que é um só. Só que o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro é o mesmo. Mas, nesse livro da vida, que é a Bíblia, está escrito o nome de todos os salvos e de todas as pessoas que alcançaram parte na salvação. Mas o Mombrana diz que tem uma seção nesse livro que é chamada o livro da vida do Cordeiro, que está escrito o nome dos eleitos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. E nessa seção estão os nomes daqueles que nunca serão removidos do livro. Mas uma parte desse livro, uma seção, é chamada livro da vida, de pessoas que foram salvas, alcançaram salvação, seus nomes estavam escritos ali e que eles poderão ser riscados, porque essas pessoas servirão a Deus por um tempo e mais tarde elas se desviarão de Deus e da palavra e não necessariamente irão embora para o mundo, mas elas se unem a organizações, elas negarão parte da palavra, então seus nomes são riscados dos registros dos céus e da vida eterna. São essas pessoas que se identificam com Hebreus capítulo 6. Né? A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente chegaram à conclusão de que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro por ocasião do renascimento deles. E se por qualquer razão aquele nome tiver de ser removido, o espaço no registro simplesmente ficará em branco, como era antes de que o nome fosse colocado lá. Isso é 100% oposto ao que a palavra realmente ensina. E veja que esses pregadores denominacionais, pentecostais, e faz aquele movimento e prega sobre a salvação e sobre o inferno e tudo mais, e comove as pessoas. Ali as pessoas fazem uma chamada de altar, na hora que ela vem no altar, aí eles falam umas palavras bem bonitas, mas sem revelação. E eles começam a orar por aquelas pessoas que vieram aceitar Jesus e diz assim: Senhor, escreve nesta noite o nome desse fulano de tal no livro da vida. Mombrana diz assim:
Se aquele nome não foi colocado ali no livro da vida, antes da fundação do mundo, não tem oração de pastor, não tem oração de evangelista, não tem oração de papa, de sacerdote, não existe oração que fará Deus mudar de ideia e agora escrever esse nome ali. Porque todos que serão salvos, seus nomes já foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação. Então nós não podemos pedir para Deus escrever, porque Ele já escreveu. Quando a pessoa aceita Jesus, aceita a palavra, aceita a verdade, quando ela vem ao altar, quando ela aceita Jesus como Salvador, ela só está confirmando que o nome dela tinha sido colocado ali desde antes da fundação dela. E já no início do nosso estudo sabia-se que não há nenhuma escritura que ensina que Deus esteja presente compilando um registro de nome. Essa semana Deus escreveu mais uns nomes lá no céu, num livro lá. Não. Ele conhece o começo antes do fim. Ele conhece o fim já desde o começo. Ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo, ele sabia quem estaria aqui nesse culto, a roupa que você viria, seus propósitos, suas necessidades, tudo Deus sabe, porque tudo os olhos de Deus veem. Porque se ele não fosse onisciente, onipresente, onipotente, ele não poderia ser Deus. E tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, como mostraremos dentro em pouco. Também não é uma questão simplesmente nos envolvermos com dois grupos de pessoas, ambos as quais tiveram a oportunidade de receber vida eterna. Donde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros que a recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Aqui há algumas coisas que as pessoas embaraçam. Tão estranho quanto isto possa soar, é certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não pode, sob quaisquer circunstâncias, ter aqueles nomes removidos. Mas mostraremos também que outro grupo, cujos nomes estavam naquele registro antes da fundação do mundo, terão seus nomes removidos dele. Mobrand diz que um deles era Judas Iscariotes. Ele foi santificado, recebeu poder para expulsar demônios, fazia maravilhas. E quando Jesus disse assim, e nesta noite entregará um filho do homem, e um de vós há de me trair. Tiago disse assim, sou eu, Senhor? O outro falou assim, sou eu? Pedro falou assim, sou eu, Senhor? Porque ninguém desconfiava de Judas. Ninguém desconfiava dele. E os discípulos, Senhor, sou eu, Senhor, que vou te trair? Será que sou eu, Senhor? Jesus, bem discreto, ele disse assim, aquele que molhar o bocado de pão, e dá para ele, é esse. Jesus molhou um bocado de pão, lá no vinho da ceia, e deu para Judas. É esse. Aí que eles souberam quem era o traidor que ia entregar. Veja. Então, esse livro da vida do Cordeiro é algo muito interessante. Para começar, não há nenhuma base para as alegações de que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo livro da vida. O livro da vida poderia ser chamado de livro da vida do Cordeiro, ou livro da vida de Cristo, ou até mesmo o teu livro e o livro dos viventes. Somente nomes estão escritos nele. Apocalipse 13, 8. Aqui está uma escritura-chave para esses dias. E adoraram a besta, todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste já não é, e há de subir do abismo, e irá para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Quais os livros que abriram?
abrir os livros, que é o livro da vida de cada pessoa, que todo dia, minuto por minuto, está sendo anotado o que nós fazemos, e abrindo-se outro livro que era o da vida, que é a Bíblia. Esse é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos, plural, livros da vida da pessoa e na Bíblia. Né? Segundo as suas obras. Aonde está escritas as obras? No livro da vida da pessoa. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Aí você diz assim, seu nome está escrito, meu nome é Eliezer. Não é porque o meu nome minha mãe escolheu, que é um nome que era um servo de Abraão, que era um filho de Moisés e tudo mais, que é por isso. Deus nem conhece a nós por esse nome. Não, não é esse nome que conta para Deus. Aí você diz assim, mas como que eu vou saber que meu nome está escrito na Bíblia? Às vezes seu nome é um nome moderno, que foi tirado até de uma novela, de uma série de TV e tudo mais. Como é que você vai saber que seu nome está escrito na Bíblia? É quando você ouve a palavra para a era, a mensagem de Deus para esse dia, e você crê naquilo e sua alma se identifica com essa palavra. Amém. Seu nome está escrito ali, porque ali a Bíblia fala do nome dos vencedores. Amém. E você é um vencedor que venceu a incredulidade, venceu a denominação, venceu a organização, venceu todo espírito denominacional e creu na palavra de Deus. Então seu nome está garantido aqui nesse livro da vida do Cordeiro. Quando você se identifica com o batismo apostólico cristão, com aquilo que Deus tem prometido para esse dia, louvado seja o Senhor. E você pode ver que, embora haja outros livros mencionados, há somente referência a um livro contendo nomes. Em Apocalipse ele é chamado o livro da vida do Cordeiro ou o livro da vida. Amém? Mas veja, se você tem, se nós temos um livro da nossa vida, nós cremos naquilo que Deus mostrou para o profeta naquela visão, né? Quando nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo, nós cremos no poder do sangue da expiação, nossos pecados são perdoados. Ele risca, ele faz um X e escreve embaixo perdoado e joga para trás. Ele joga para trás no mar do esquecimento. Então ele não guarda mais as nossas velhas obras, as nossas más obras, porque quando nós batizamos, aceitamos a Ele como Salvador e batizamos nas águas, a Bíblia diz que nossos pecados são todos perdoados e apagados. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Romanos capítulo 6, verso 23. E diz, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Então esse é o nome que perdoa pecados. É o nome que tem poder. É o nome que os apóstolos batizaram. É o nome que aquele homem tão religioso, um fariseu justo, mas segundo a lei, chamado Saulo de Tarso, ele teve que ser batizado nesse nome. Por isso, em Atos 21, Deus disse para ele, aí agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lavando os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o meu nome, este será salvo. Então esse nome tem que ser invocado nas águas, no batismo. Por isso Colossenses 2, 3, 17 diz, e tudo o que fizerdes por palavras e por obras, fazei em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Aleluia. Então, o batismo é feito em palavras, que é mencionado as palavras, e é feito em obra também, que é um símbolo de sepultamento. Sepulta a pessoa, o velho homem, a velha mulher, e levanta para uma novidade de vida.
Ali para trás, tudo foi perdoado. Na sua consciência pode até se lembrar de coisas, e o diabo fará você lembrar de certas coisas. Mas você já foi perdoado, e a Bíblia diz, o Senhor diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Desde que eles foram todos confessados e colocados debaixo do sangue. Mas dali em diante nós não erraremos mais, erraremos, cometeremos falha. Mas todo cristão, ele não tem prazer em errar. Quando ele erra, quando ele comete uma falha, dói no coração. Ele tem um sentimento que não está bem. Veja, mas a Bíblia fala que não tem perdão e graça para o pecado premeditado. É quando nós planejamos ofender alguém, falar palavras duras para ferir, e falar assim, ó, eu vou falar, nem que depois eu peço perdão. Então você maquinou e pensou primeiro para falar. Maquinou, planejou. A Bíblia chama de pecado premeditado. Ah, já que eu sou crente, eu estou tentado, eu estou sofrendo uma tentação, eu vou fazer isso, nem que Deus me perdoe, depois eu peço perdão para Ele. Não, aí é pecado premeditado. Agora, quando o crente, quando a pessoa cai numa falha, num deslize, né? Quando é uma falha, isso é diferente, é com Deus. Agora, nós premeditar o pecado, então, aí a coisa é complicada, né? Então, esta foi a era de Sardes, quando Martinho Lutero iniciou a reforma protestante, tirando as pessoas desses dogmas que estavam na mente das pessoas, que era a igreja católica que perdoava o pecado, era pagar indulgência para o sacerdote. Fulano de tal queria matar ciclano, e ele ia lá no sacerdote, no padre, e dizia assim, olha padre, eu quero matar uma pessoa. O padre fala, filho, que pecado horrível. Sim, padre, é horrível, mas eu preciso matar essa pessoa. E o padre fala assim, olha, você sabe o que diz a igreja sobre isso, qual é a regra? Né? Diz, olha, vai custar tanto. E a pessoa pagava dele tanto, aquela indulgência, ele tinha o direito de matar a pessoa. E a polícia não podia prender, porque a igreja mandava mais nas pessoas e na sociedade do que o próprio Estado. Vendia indulgência, terreno no céu, cadeira para sentar do lado de São Pedro, e tudo esse tipo de coisa. Esse espírito maligno, católico, romano. Só que a Bíblia diz que aquela igreja ela tem filhas, são as denominações, que vende água do Rio Jordão, que não é do Rio Jordão, coisa nenhuma. É de um riacho, de uma poça de água que tinha por algum lugar. Pedra do Monte das Oliveiras, que mentira que é do Monte das Oliveiras, acharam num barranco em outro lugar. Sal grosso lá do Mar Morto, não sei de onde. Que mentira, coisa nenhuma. Pegaram, compraram sal lá na agropecuária e vende para as pessoas e diz que sal expulsa demônio. Da onde que sal vai expulsar demônio? E as pessoas dizem assim, não, tem que colocar uma cruz na casa, quando o inimigo vier, com uma cruz assim. Quem disse que o diabo tem medo de cruz? Quem falou isso? Que o diabo tem medo de cruz? Mentira. Mombrando disse, se ele tivesse medo de cruz, ele não tinha pendurado Jesus numa cruz. Ele não tem medo de cruz, coisa nenhuma. Ele tem medo de cristãos e cristãs que creem na palavra de Deus, que confia em Deus e que ora a Deus. Esse ele tem medo. Aleluia. Agora, a cruz é um símbolo do cristianismo, sim, mas a cruz não vai salvar ninguém, porque as pessoas têm cruz dentro de casa, têm até Bíblia aberta numa estante, no salmo tal, está lá, e pensa que o diabo respeita isso? Respeita coisa nenhuma. Ele entra na casa das pessoas, separa os casais, faz briga, faz contenda, faz tudo que é tipo de coisa. E uma Bíblia está aberta lá. Então ele não tem medo nem da Bíblia. Agora, ele tem medo sim de pessoas que leem a Bíblia e creem na palavra de Deus. E creem no sangue de Jesus Cristo. E eles têm almas predestinadas. E que eles foram predestinados por Deus para herdar a salvação e a vida eterna. Que são possuidores dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós não vamos continuar porque o tempo passa rápido. Nós temos ainda Santa Ceia a ministrar, né? Mas para nós concluir aqui na página 252. Então o profeta está falando aqui sobre o trigo, né? O livro da vida do Cordeiro, o registro de vida eterna. Você pode ler isso aqui depois, né? Que o trigo sempre vai ser trigo, ainda que um crente seja tentado, cirandado pelo diabo, mas ele tem que ser trigo. Amém. Você lembra que
que Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás pediu a mim para te cirandar como ciranda trigo na peneira. Abanar numa peneirinha. Nós morava na roça, né? Abanava, o Monés lembra, né? Abanava arroz, quando batia o arroz com um cambão, né? Ou então pegava, colocava um pau assim e pegava os cachos de arroz, vai, pegava nas canelinhas assim, mas doía. E batia arroz, né? Batia o arroz e coisa, né? Então veja, quando batia também, aí tinha aquela palha ou feijão, e pegava a peneira assim, calculava o lado que estava tocando, fazia jogava para cima assim e deixava cair depois na peneira. O vento, ó, a palhinha levava embora. E o diabo pediu para Jesus, falou assim: ó, deixa eu cirandar Pedro como ciranda trigo na peneira. Veja que Jesus não disse como ciranda joio, ele disse como ciranda trigo. Mesmo que Pedro fosse cirandado, e foi. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas Jesus disse assim: Pedro, eu roguei muito por ti, que o Espírito Santo de Deus possa rogar por nós. Amém. A Bíblia diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. E durante esse mês, o Espírito do Senhor, ele intercedeu por nós. Amém. Ele rogou por nós. Houve muitos momentos de angústia, dificuldade, mas ele estava rogando por nós. Enquanto nós estávamos dormindo, o inimigo intentando contra a nossa vida, contra a nossa alma, o Espírito de Deus estava nos vigiando. E ele nos deu graça para chegarmos até aqui. E até aqui nós chegamos e cremos que ele nos levará até o fim, porque somos escolhidos dele. Amém? Louvado seja Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, nesta hora, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nós cremos, Senhor, de todo o coração que foi a Tua misericórdia, foi a Tua graça, Senhor. Ó Deus, foi a Tua bondade, meu Pai, que nos permitiu chegarmos até aqui, Senhor. Muitas falhas cometemos, Senhor, mas cremos no poder do sangue vertido na cruz. O Senhor nos perdoa, Pai, nesta hora, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossa ofensa contra o próximo, Senhor. Meu Deus, perdoa nossas palavras duras contra o próximo. Usa de misericórdia, Pai. Passa nesta noite, Senhor, com Teu Espírito sobre nós e purifica-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai nos dando graça nesta hora, meu Deus, que estão diante da mesa da comunhão. Isto é um mandamento sério, solene, uma ordenança para a igreja do Deus vivo. E nós pedimos perdão de nossos erros, Pai, de nossas falhas, Senhor. Usa de misericórdia, meu Deus. Nos dê graça nesta hora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos vir, Senhor, com o nosso coração quebrantado perante a mesa da comunhão e cumprir com o nosso dever de cristão, Pai, de dar testemunho que lutamos pela fé, que batalhamos, Senhor Jesus, para dar testemunho da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Então, o crente ele tem essa alternativa: discernir o corpo do Senhor, aonde quer que você andar, você saber que você é parte de uma igreja, que você toma a ceia junto com esses irmãos e essas irmãs. Você deve respeito ao Evangelho. Quando você estiver lá no meio dos ímpios, você não vai falar palavrão junto com eles, contar palavras obscenas, malignas e perversas. Você não vai participar das coisas do mundo, aonde quer que esteja, mesmo que não tenha nenhum crente, nenhum irmão da igreja te vendo, te olhando. E mesmo nas redes sociais também, escondidinho dentro do quarto, ou com a cabeça debaixo da coberta, mas aqui, ó, tim, porque o Espírito do Senhor vê tudo. Então você discerne o corpo do Senhor. E se você erra e você errou, você pede perdão a Deus. Se você errou contra alguém, você pede perdão também. E clama pela misericórdia, porque se você tomar a ceia indignamente, você vai ser condenado com o mundo. Mas para não sermos condenados com o mundo, tem essa alternativa de Deus: pedir perdão quando errou e clamar pela misericórdia de Deus. Também a outra parte da ceia está no Evangelho de São João, capítulo 13. Jesus levantou-se da ceia, tomando uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés aos discípulos. Com a toalha, colocou água na bacia, né? Com a toalha estava cingida, enxugava-lhe os pés. E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Jesus disse: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. E Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. E Pedro, então, com medo de não ter parte com Jesus, disse: não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais está limpo. E ele disse: mas vós nem todos estáis limpos, porque ele bem sabia quem o havia de trair, estava no meio deles. Né? Então, mas nem todos estáis limpos, mas vós estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou outra vez a veste superior, que era um dia bem frio, e ele tinha aquela túnica grandona, e ele colocou aquela túnica outra vez. Ele disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e bem o dizeis. Porque se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Então nós seguimos o exemplo de Jesus. E ele disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, passar para partir o pão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Que nós temos o pão
E temos também o vinho, que o pão simboliza o seu corpo, que foi partido por muitos. E temos também o vinho, que é o seu sangue, que foi derramado por muitos. Então vamos orar pelos elementos da ceia, vamos orar pelo pão. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos em Tua presença e Te damos graças, Senhor, pela Tua misericórdia e bondade, meu Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos santas de graça e de misericórdia para ajudar a cada um de meus irmãos e irmãs, meu Pai. Nós viemos nesta noite, Senhor, a esse culto de Santa Ceia, para fazer parte, Senhor, do Teu corpo, do Teu sangue, Pai. Porque esta é uma promessa bíblica e nós fazemos com reverência, com revelação, com temor em nossos corações e nossas almas, Pai. Que nós somos cristãos, que nós tomamos a comunhão, que nós temos um compromisso de dar testemunho, Senhor, dessa grande verdade, meu Pai. Nós cremos, Senhor, no sangue da expiação. Nós cremos no sangue vertido no Calvário. Nós cremos na Tua graça, Senhor Jesus. Oh Deus de misericórdia, aqui estão meus irmãos e irmãs, meu Pai, que têm crido nesta mensagem, crido na palavra, meu Pai eterno. E estamos aqui nesta noite, meu Deus, para participar desse ato solene, dessa ordenança, desse rito sagrado, dado à Igreja do Deus vivo, que foi restaurado nesse último dia, pela mensagem do profeta mensageiro, a restauração da ceia original, do lava-pés, ó Pai, daquilo que agrada realmente ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos que nesta hora, meu Deus, o Senhor venha consagrando esse pão, como ministro do Evangelho, juntamente com esta congregação. Nós oramos por esse pão e pedimos, meu Pai, que ele seja consagrado nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Também, Senhor, aqui está o vinho, que é o fruto da vide, a uva sendo esmagada para produzir o vinho, como o Senhor também foi esmagado, ferido no Calvário, como uma lança romana perfurou o seu lado, saindo água e sangue, ó Pai, para redimir esta noiva, o teu povo escolhido e redimido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos nesta hora, Senhor, com reverência, com temor, para participarmos dessa comunhão nesta noite, Pai, crendo e sentindo que nossos pecados foram perdoados, que nossas falhas e transgressões, Senhor, foram colocadas debaixo do sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nesta hora, Senhor, pedimos a Ti, meu Deus, que se esse vinho foi feito para outro propósito, mas agora nós oramos, Senhor, juntamente com a igreja, que esse vinho seja consagrado para o serviço da comunhão nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que haja fortalecimento de fé, que haja, Senhor, cura, Senhor, nos Teus filhos, meu Deus eterno. Nós possamos nos sentir rejuvenescidos pelo Teu Espírito, perdoados, ó Pai, com o sentimento que o Teu Espírito tem nos movido e tocado em nossos corações. Pedimos a consagração desse vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. As irmãs de mais idade já podem vir, então, à frente. Louvado seja Deus. E disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Aleluia. Pode vir as irmãs já para aqui. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Oh, Deus. Glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças, Senhor Deus. Oh, misericórdia, Senhor. Aleluia. Misericórdia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande Deus, poderoso. Aleluia, Senhor. Santo Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia.
seja Deus. Graças, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos já podem vir, então. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Meu Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Senhor Deus poderoso de misericórdia, Aleluia. te damos graça, Pai, por chegarmos até aqui. Glória a Deus. E que o Senhor nos fortaleça a cada dia, abrindo o nosso entendimento, Aleluia. nos dando temor em nossos corações, Vitória. para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Deus de misericórdia, privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de participarmos do pão e do vinho. E o Senhor nos deu graça, Senhor, de lutarmos mais um mês. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós não deixaremos Ele. Aleluia. Se nós às vezes falhar e deixar Ele, Ele não nos abandona. É sempre o ser humano que abandona Ele. Amém? Graças a Deus por mais este culto e que nós possamos guardar essa bênção no nosso coração, na nossa alma. Fez muito frio essa semana passada e ainda tem um pouquinho de frio pela frente, mas esse frio não esfriou a nossa alma, né? Nossa alma é aquecida pelo fogo do Espírito Santo. As orações continuamos orando na quarta-feira, na sexta-feira, e Deus tem nos dado vitória e nos dará vitória. Mas enquanto mais você ora, mais luta vai aparecer. Esteja ciente disso. Mas Deus também não dá a luta maior do que você não possa suportar. Ele nunca mandará um frio espiritual maior do que o seu cobertor espiritual. Por isso esteja certo de Deus, confiante. Tenha Jesus Cristo como absoluto na sua vida, como mediador entre Deus e os homens, como aquele que derramou o sangue na cruz para perdoar os teus pecados. Não é o que os outros pensam a teu respeito, é aquilo que Deus pensa a respeito de ti. Confia no Senhor, segure nesta graça, nesta misericórdia. O profeta disse, agarre-se nessa palavra, como uma pessoa que estivesse num navio em alto mar, e esse navio se chocasse no iceberg, e se despedaçasse numa tempestade, e você encontrasse uma tábua desse navio, você agarraria nela, que aquilo era a coisa que iria te salvar. Agarre-se nessa mensagem, nessa palavra, segure nessa fé, geme aos pés de Jesus, clame a Ele, e Ele te dará força, te dará graça para prosseguir adiante. Quando estiver necessitado, não tenha vergonha nem orgulho de pedir oração. Não tenha orgulho de, não vou pedir oração, vocês vão saber que eu estou fraco, que eu estou fraca, que eu estou passando luta. Peça oração com sabedoria. Talvez não precise nem contar o seu problema por menores, mas peça oração. Diga, ore por mim, igreja, ore por mim, irmãos, ore por mim, pastor. Se você precisa de um conselho, peça também. Não deixe a coisa se agravar quando você não tiver mais força mais. Mas vamos lutar com fé. Esta é a última hora. É tempo de nós
estarmos reunidos ao redor da palavra, adorando a Ele, servindo a Ele, buscando Ele cada dia. Ele está buscando os tais. O Pai procura os tais verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada. Mais um mês está diante de nós e possamos prosseguir adiante, crendo e confiando no Senhor, que Ele nos ajudará. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então, encerrando este culto, e que Ele possa nos despedir em paz, nos guardar sob o seu manto de misericórdia. Agradecemos pela vinda do irmão Jorge, né? Está com pressa para viajar, saiu, né? Se foi, mas nós ficamos contentes, felizes com a vinda dele, da irmã Hélia, da visita. Eles sempre trazem uma atmosfera de bênção, de alegria, né? Graças ao Senhor. Vamos orar a Deus. Eu creio que os avisos foram o que nós damos, né? Mas nós sentimos necessidade de orar mais, colocar na presença de Deus. Um tempo nós oramos aí toda noite, né? Oramos toda noite e nós precisamos orar mais para que Deus nos ajude. O profeta diz: quanto mais você vê que vai chegando aquele grande dia, mais você leia a palavra e mais você ore, né? Para que Ele nos dê graça para vencer nesses dias maus. Vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, na Tua presença estamos, Senhor, gratos a Ti, pela Tua misericórdia e bondade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, enquanto caminhamos, possamos olhar com fé para as promessas, possamos confiar no poder de Deus, confiar na Tua misericórdia. O mesmo poder que sara, que cura, é o mesmo poder que perdoa e que salva. Em nome do Senhor Jesus, nos dê graça nessa grande batalha, Pai. Vai restaurando a saúde daquele que precisa, Pai, nessa hora, estendendo Tuas mãos de poder e graça, para repreender toda obra do mal, todo espírito de enfermidade, de desânimo, de fraqueza espiritual. Em nome do Senhor Jesus, que esses filhos de Deus prossigam adiante, marchando pela fé, como verdadeiros soldados da cruz, caminhando cada dia, Pai, avançando nesta grande batalha. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nos dê a prudência, Pai, a sabedoria, a fé para crer em Tua palavra, em cada promessa, Senhor. Sejamos cristãos vigilantes, Senhor, contra o mal, contra as astutas ciladas do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai abrindo as portas, vai movendo com Teu Espírito, repreendendo todo devorador, tirando as tranqueiras do caminho, Pai. Tu és o grande Consolador eterno, o Deus de poder e de misericórdia, o Deus das causas impossíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos e aos Teus cuidados, Pai. Senhor, guia os passos de cada um e alimenta, Senhor, Teus filhos com esse alimento espiritual no seu devido tempo. Nós rogamos a Tua bênção, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Tinha um aviso que eu queria dar e eu perdi por aqui a nota, né? Nós vamos fazer culto de jovens. Os jovens precisam, né, se manter-se ocupados, porque senão o celular, a mídia, a rede social ocupa a vida deles, né? E nós vamos fazer no domingo de manhã, culto de jovem, né? Se algum irmão ou pai quiser acompanhar também, está livre, né? Então, uma ou duas vezes por mês, né? Pelo menos, né? Então, nós pensamos no próximo domingo, né? Tem algum compromisso domingo, irmã Cida? Não. Não, né? Sábado, se Deus permitir, nós vamos a Itaipulândia levar ceia para os irmãos, já faz vários dias, né? Então, no próximo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos um culto de jovem. Amém? Deus abençoe os irmãos com despedido, em nome do Senhor Jesus Cristo.